Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, quando esse vídeo chegar até você, que te encontre bem. Esse é o meu desejo e a minha oração. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e nós estamos na nossa escola bíblica dominical dos nossos adolescentes, a UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda no dia de hoje, começando uma nova lição, uma nova revista, um novo tema. A gente acabou, você vai encontrar aí na playlist da Escola Bíblica Dominical no nosso YouTube, a lição anterior, quando a gente falou sobre temas, conversas, perguntas importantes que eventualmente surgem na dinâmica da nossa vida, principalmente da vida dos adolescentes. E hoje a gente vai começar uma série de revistas, assim, a gente vai intercalar essas temáticas. Mas a nossa editora, ela publica aqui o Território Teen, que é a revista, não é? Uma viagem pela história da redenção. Tá aí, ó. Essa aqui é a parte 1, que vai de Gênesis até o livro de 2 Reis, ou seja, o segundo livro de Reis. A ideia é a gente fazer assim um voo panorâmico pela história bíblica, pela história da redenção, começando do Gênesis e indo até o Apocalipse. Então a expectativa, a ideia, o plano é nos próximos meses a gente fazer aí esse sobrevoo pela história da redenção. Espero que abençoe a sua vida, espero que abençoe a minha vida também e a gente aprenda um pouco mais juntos. E aí o que é importante a gente já saber aqui logo de saída? Não tem como, gente, não tem como a gente assim aprofundar todos os temas de todos os livros da Bíblia, da Palavra de Deus. A gente não tem nem tempo para isso, não é? Aqui no nosso encontro de escola bíblica dominical. Então a ideia vai ser exatamente essa. Por isso que a gente está chamando assim de um sobrevoo, não é? Tem aquele programa, eu acho que é no canal da Globosat, que é o Brasil visto de cima. Você já deve ter visto, né? A Tóquio visto de cima, a Espanha visto de cima. É bem legal. Ou seja, o programa é uma apresentação de diversos lugares no Brasil e no mundo, por cima, literalmente por cima. Então, através de drones, de helicóptero, de avião, o programa traz ali uma apresentação geral daquele local. Então, acredito que seja uma boa referência para ajudar a gente a entender o que nós vamos fazer aqui, né? Então, a gente vai sobrevoar o texto bíblico para perceber aquilo que é mais importante, aquilo que é essencial, destacarmos algumas lições, como eu falei, começando do Gênesis nessa primeira lição, nessa primeira revista, e indo até o segundo livro de Reis. O que não impede, vale a pena dizer também, não é que em surgindo dúvidas específicas a respeito do texto, a respeito do contexto, a gente se aprofunde um pouco mais. Então, manda a sua pergunta, manda a sua questão. Diego, surgiu essa dúvida, poxa, eu queria saber um pouco mais sobre isso, sobre aquilo, tem um livro, tem um artigo, dá para a gente conversar? Gente, o debate ele é aberto e ele é mais do que bem-vindo. Eu me lembrei, preparando aqui a nossa aula, da Igreja do Redentor, não é? A Igreja Presbiteriana do Redentor, que fica ali em Nova York, que foi plantada e durante muitos anos foi pastoreada pelo reverendo Timothy Keller, né? Vale a pena dar um Google depois, Redeemer Presbyterian Church, né? Desculpa aí o meu inglês, né? E lá no site deles, da Redeemer, eles mantêm um campo que fala assim, ó, os céticos são bem-vindos, né? Os céticos são bem-vindos. O que é isso? O que ele está dizendo com os céticos são bem-vindos? Dúvidas, gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. O fato da gente estar na igreja, por exemplo, não quer dizer que a gente sabe tudo. Então a gente tem dúvidas sobre a Bíblia, dúvidas sobre algumas passagens da Bíblia, dúvidas sobre o ministério de Jesus, o que ele fez, como ele fez, né? E isso para a gente que está na igreja, né? Mas para quem está fora da igreja, para quem não conhece o Evangelho, para quem não é cristão, para quem não é nem religioso, as dúvidas também existem. E todos, diz não apenas o Tim Keller, mas eu estou dizendo aqui também, todos são bem-vindos, porque o lugar de nós tratarmos as nossas dúvidas é exatamente diante de Deus. É na escola bíblica, né? Por isso existe a escola bíblica para nós
aprendermos, Então, fica aí a ideia, né, de como nós vamos caminhar nas próximas aulas. E qualquer dúvida, conta comigo, conta com a gente, estamos disponíveis, entre em contato, manda um WhatsApp, bota lá um comentário no YouTube e vamos lá. Então hoje, a nossa primeira lição, a gente vai falar exatamente sobre como tudo começou, né? A gente vai refletir um pouco sobre o texto do Gênesis, está aqui, né? Como tudo começou. A gente vai fazer aqui então alguns comentários, ler alguns textos bíblicos e aí absorver com a graça de Deus algumas lições. Então, em primeiro lugar, a gente vai orar agora. Então, fecha o seu olho aí que nós vamos orar. Fecha seus olhos aí que a gente vai orar agora. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ao longo do tempo, ao longo da história, o Senhor tem nos ensinado, tirado muitas das nossas dúvidas e outras também vão surgindo ao longo da caminhada. Que bom, Pai, porque podemos colocá-las todas diante do Senhor. Abençoa-nos nessa grande empreitada, nesse grande objetivo que é conhecermos um pouco mais da Tua Palavra aqui na nossa Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes. Abençoa o nosso encontro, abençoa toda a nossa igreja, todas as igrejas que têm buscado, Senhor, conhecer a Tua Palavra profundamente. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém? Vamos lá, então? Então, primeiro, né, a gente vai fazer assim um resumo ultra resumido, não é, do texto do Gênesis, né, do livro do Gênesis. O livro do Gênesis, você sabe, né? Gênesis é princípio. A gente encontra na palavra de Deus o princípio de muitas realidades, muitas coisas no livro do Gênesis. É o primeiro livro dos 5, não é, conhecido como Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente vê ali, por exemplo, o início da criação, do universo, da terra, do mar, dos animais, das plantas, do ser humano, e não apenas isso. Não apenas isso, mas a gente vê também, por exemplo, o início da interação, ou seja, do relacionamento entre o homem, o ser humano e Deus. Não é? A gente vê ali também no livro do Gênesis, e é um pouco do que a gente vai falar hoje, não é? A queda do ser humano. Queda, Diego? Como assim o ser humano caiu, se machucou? Não é? A gente brinca assim, não, minha conexão caiu, não é? Então, como é que queda é essa? Vamos falar um pouco sobre isso. Não apenas vamos falar da queda, mas vamos falar também do início na história da restauração do nosso relacionamento com Deus. A gente tem o início, no Gênesis ainda, o início da história do povo de Israel, chamado de Abraão, as tribos de Israel, e tem muita coisa legal no Gênesis, vale muito a pena, não é, você pegar aí a sua Bíblia e ler, se você não teve essa experiência ainda, ler o texto do Gênesis, né? Se você já teve, vale a pena recobrar, recomeçar para a gente se lembrar. O nosso tema hoje, a gente vai dividir, né? Eu espero aí dentro do tempo previsto que a gente está acostumado a caminhar aqui, falar sobre 5 coisas. 5 coisas. Calma, né? Vai dar tempo. Primeiro é como que a gente veio parar aqui. Né? Como que a gente veio parar aqui? Em segundo lugar, né, um tema que a gente até já falou algumas vezes, inclusive falamos acho que na primeira lição da revista anterior. Né? Por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo de Deus com a nossa estadia aqui? Vamos falar um pouco sobre o Éden, que lugar é esse? Né, o que acontece nesse lugar, por que esse lugar é tão importante para a gente. Vamos falar sobre a queda em quarto lugar, e em quinto lugar a gente vai falar sobre a providência de Deus para a nossa restauração. Louvado seja Deus que não nos abandonou, nós não estamos sozinhos com os nossos problemas. Porque, gente, é importante lembrar de uma coisa aqui. Né? Às vezes a gente vê a Bíblia, né? Um livro muito grande. Vou pegar aqui um exemplar meu, né? Que a gente deixa aqui sobre a mesa para facilitar. Né? A gente pega a Bíblia e fala, puxa, mas a Bíblia
é um livro tão grande, é tão complicado, são tantas histórias, tantos formatos literários, não é? Tem salmo, tem provérbio, tem história, tem evangelho, tem livro profético, não tem como a gente apreender todo esse conhecimento de fato, não é? De fato, a gente vê pessoas assim, até gente estudiosa que é especialista em determinados textos da Bíblia, né? Especialista em profeta, especialista em evangelho, especialista em cartas paulinas, alguns mais habilidosos, com mais tempo de estudo, não é? Conseguem até ser especialistas no Antigo Testamento, no Novo, chamados de biblistas e tal. Não é? Isso é fantástico, não é? Mas a gente precisa lembrar, e isso é possível e acessível para todos nós, independente da nossa idade, é que a Bíblia, ela é um livro que conta uma história. Uma história. Através de várias histórias, de vários formatos literários, ao longo de muito tempo, a Bíblia conta várias histórias para contar uma história. A grande história, que é a história de Deus. A história de como Deus nos salva, de como Deus nos resgata, do futuro que Deus prepara para a gente. Então, tudo isso está conectado, começando aqui no livro do Gênesis. A criação de Deus, né? A maneira como ele nos criou, a aliança que ele faz com o ser humano, a queda, tudo isso está conectado. Então, a gente já falou um pouco sobre o que a gente vai ver hoje. Vamos começar, então. Primeiro, ponto de partida para a gente, né, e tem a ver com a segunda lição que a gente vai recolher aqui. A gente tem muitas perguntas, como eu falei agora há pouco, nós temos muitas dúvidas, né? Da onde que eu vim, como é que tudo começou, como é que é essa história, por que que a gente está aqui, né? Para onde que eu vou quando a minha vida aqui acabar, porque a gente sabe, né? Se Cristo não voltar antes, nós vamos morrer, né? Antes da nossa morte, a gente vai ter que lidar com isso. São perguntas que povoam a nossa mente, o nosso coração, né? Muita gente tem tentado responder, muita gente boa, né, tem tentado responder ao longo da história essas perguntas. E aí, gente, o que a gente vê é que a Bíblia, ela oferece respostas, e respostas seguras a estas perguntas. A gente pode confiar nas respostas que a Bíblia nos dá. Primeiro, né, começando aqui o nosso primeiro tema, não é como é que a gente veio parar aqui? O Gênesis fala sobre isso. Da onde que a gente veio? E aí eu convido você a fazer uma leitura bíblica, não é? Fazer uma leitura bíblica exatamente do texto do Gênesis, capítulo 1. Eu faço questão de fazê-la aqui com você. Vamos gastar aí uns 2, 3 minutos, talvez, lendo, mas eu faço questão que a gente faça essa leitura, porque às vezes a gente conhece, a gente já ouviu falar, a gente ouviu no culto, a gente ouviu na escola bíblica dominical, presencial e tal, e sempre é importante fazermos esse exercício. Então, vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Eu leio na edição revista e atualizada, é a Bíblia que comumente nós usamos na igreja. E diz assim o texto. Vamos lá? Abre a sua Bíblia aí e vamos ler junto. Gênesis capítulo 1. Né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. E disse Deus, versículo 6, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. E apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra. E ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom.
E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Deus, você está vendo que Deus está ordenando a criação, não é? Cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, as estrelas, não é, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e para os anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, aqui é legal pra caramba, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, o ser humano, né? À sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento, por alimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Opa, que maratona, não é? Muito bom, muito bom. Gente, o que a gente aprende? O que a gente vê aqui? É claro, como eu falei, são muitas lições. Vamos então sobrevoar aqui o texto. Primeiro a gente vê, e eu acho muito legal a sugestão da nossa revista, né, é que a gente vê Deus fazendo assim em 2 momentos. Primeiro ele faz o palco, né, o palco da criação. Então ele cria a luz, as trevas, o dia, a noite, os céus, o mar, luz e escuridão, não é? Sem nenhum sentido outro, né? A luz, o brilho e a escuridão, a ausência da luz. Né? Os céus e os mares, a terra seca, as plantas. E nos outros 3 dias ele cria as personagens que vão povoar esse palco. Né, o sol, a lua, as estrelas, as aves, os peixes, os habitantes terrestres. E o que a gente vê aqui? O que a gente tira de lição aqui para a gente em primeiro lugar? Eu quero destacar 3
3 ideias aqui importantes para a nossa caminhada. A primeira, gente, que o texto do Gênesis está mostrando para a gente que tudo tem início com Deus. Na sua soberania, na sua glória eterna, tudo tem início com Ele. Ele estava lá. Não, Diego, mas tem muita discussão a respeito do Gênesis, como é, como é que não é, como é que foi, como é que não foi. A gente precisa se lembrar, gente, em primeiro lugar, porque a gente não tem tempo aqui para discutir tudo isso, é que a Bíblia está contando para a gente, como eu falei lá atrás, a história de Deus. A história do povo de Deus. A gente pode se aprofundar nos detalhes, conhecer as histórias, saber o que aconteceu. Isso é importantíssimo. Mas o mais importante é a gente lembrar da mensagem. Deus está dizendo aqui para Gênesis, no capítulo 1, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele está lá desde o princípio. Toda a nossa vida, toda a nossa origem, toda a nossa história tem início com Deus. E isso deve trazer paz ao nosso coração. Ele está lá desde o início. Essa é uma primeira lição. A segunda lição diz respeito à nossa dignidade enquanto seres humanos. Que é isso, Diego? Ao longo da história, a gente vê o ser humano, gente, e vocês aí que estão estudando, vendo história, geografia, ciências sociais, o pessoal que já está começando a se preparar para a faculdade, vestibular, quem já está na faculdade sabe ainda mais, né, vendo especificamente esse ou aquele tema, né, mas ao longo do tempo a gente sabe que o ser humano, lamentavelmente, ele se diminui no sentido de um diminuir o outro, escravizando, maltratando, humilhando, diminuindo, fazendo diferença. Isso é muito triste. E o que a gente vê aqui nesse texto do Gênesis, que o que torna a gente importante não é a cor da nossa pele, não é o lugar que a gente nasce, não é a quantidade de dinheiro que a gente tem. O que torna a gente importante é o fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. O que torna a gente valioso é exatamente isso. E isso é muito importante, gente. Essa é uma lição do Gênesis extraordinária. Eu estava fazendo aqui a minha lição e, lamentavelmente, eu não consegui resgatar o autor dessa frase que eu vou dizer agora. Eu fiquei na dúvida entre o C.S. Lewis e o Francis Schaeffer. Mas um deles fala o seguinte: não existem pessoas comuns. Não existem. No sentido de que todo ser humano é importante exatamente porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, gente, que eu e você, né, devemos respeito uns aos outros, consideração uns aos outros, precisamos orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, né? E a imagem e semelhança aqui, é claro, não é que eu sou como Deus todo-poderoso e tal. Não, a ideia não é essa. Imagem e semelhança é uma expressão paralela, ou seja, não é que imagem quer dizer uma coisa e semelhança quer dizer outra. Esse não é o melhor caminho para a gente entender isso, embora muitos decidam ir por aí e a gente respeita, mas a gente pode entender como palavras e conceitos sinônimos que falam, por exemplo, do reflexo do amor que Deus tem na nossa vida, da nossa noção de moralidade. Diferente dos animais e das plantas, a gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, da nossa capacidade criativa, né? Da nossa vida em comunidade. Porque antes de existir a humanidade, o universo, o mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já viviam na comunidade perfeita. Na comunidade perfeita. Então essa imagem e semelhança tem a ver com isso. Como nós nos parecemos tanto com Deus, naquilo que a teologia, né, mais técnica e tal, vai chamar dos tais atributos comunicáveis de Deus, ou seja, as características próprias de Deus que ele comunica a cada um de nós, o seu amor, né, a capacidade da gente ser gracioso uns com os outros, a nossa capacidade criativa e por aí vai. Então essa é uma lição muito importante desse primeiro capítulo de Gênesis para a gente. Né? Uma terceira lição diz respeito à família. Né? O pastor Jaime Kemp, há muitos anos atrás, ele escreveu um livro que chama exatamente isso, né? Família, Projeto de Deus.
né? Lá no início da história, a gente vê Deus criando o homem, criando a mulher, né? Os filhos chegando, e lá no início do Gênesis a gente vê a família, né? Como um projeto do próprio Deus. A gente sabe, né? Lamentavelmente, o que é uma marca do pecado, que a gente vai falar daqui a pouco, nem todo mundo tem o privilégio de desfrutar de uma família, né? Uma família com todas as suas limitações e dificuldades, ela é o nosso fundamento. Ela é a nossa base, ela é o nosso porto seguro, não é? Um bom pai, uma boa mãe, não é? Um responsável que cuida, né? Repito, insisto, a despeito dos seus defeitos, que cuida de nós, não é? Faz toda a diferença na nossa vida. Então, para resumir aqui esse nosso primeiro ponto, tudo tem início com Deus, né? A dignidade do ser humano, a família, o casamento, os filhos. Essa é uma primeira lição para a gente. As outras são mais curtinhas, a gente vai caminhar mais rápido, mas essa é muito importante. Essas são muito importantes. Em segundo lugar, né, aquela pergunta: por que eu estou aqui? Né? O Gênesis vai falar sobre isso também. E a gente leu os versículos, o capítulo 1, versículo 26, quando a gente viu aquele primeiro texto falando sobre a criação do ser humano, mas tem também Gênesis 2,15. Né? Se está com a Bíblia aberta aí, dá uma olhada, porque o texto fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E aí, o que tem de semelhante entre Gênesis 1,26 e Gênesis 2,15? O que tem de semelhante entre esses dois textos, gente, é o domínio do ser humano. O domínio do ser humano sobre a criação. O que muita gente boa na teologia vai chamar, e vai chamar muito bem, do nosso mandato cultural. Ou seja, nós temos uma responsabilidade sobre a criação. Né? Porque dominar aqui, gente, não é humilhar, não é destruir, não é usar ao seu bel prazer. Vou destruir, vou queimar, vou arrasar, né? E que se exploda, não estou nem aí para as consequências. É óbvio que não. E a metáfora muito legal utilizada aqui pelo autor da nossa revista é exatamente do futebol. Então, quando a gente fala que um jogador ele domina bem a bola, né, ele domina bem o jogo, o que ele faz? Com a bola, ele é capaz de fazer, né, chutes e passes e esquemas e jogadas que embelezam o jogo e dão a vitória ao seu time. Então, essa é a ideia de dominar aqui. É que através das habilidades que Deus nos deu e daquelas que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né, através de quem nós somos, dos nossos hábitos, da nossa família, dos nossos saberes, ou seja, através da nossa vida, em primeiro lugar, a gente glorifique a Deus pela criação. E em segundo lugar, a gente contribua para que o nosso mundo seja um lugar bom. Mas, Diego, tem tanto pecado, tanta coisa ruim. Jesus fala para a gente não amar o mundo e nem o que há no mundo. Como é que você está falando aí que a gente tem que glorificar a Deus? E aí eu vou deixar para você a dica aqui do Joe Rainey, né? As Coisas da Terra. As Coisas da Terra, da editora Monergismo. Ele fala exatamente sobre isso, que de fato o nosso mundo tem muita coisa que não é legal. E a gente está sempre conversando sobre isso, mas também tem muita coisa boa. E o fato de nós sermos chamados por Deus para dominarmos a criação, não diz respeito exatamente a isso. Então, por que eu estou aqui? Eu estou aqui, em primeiro lugar, para dar glória a Deus. E para dar glória a Deus com tudo que eu sou, com a minha profissão, com a minha família, com os meus amigos, com aquilo que eu vou fazer para viver, com o meu hobby, com a televisão que eu assisto, os programas que eu assisto, que não apenas me entretêm, mas são um entretenimento saudável, e por aí vai. Vale para tudo isso, gente. Vale para tudo isso. Né? E aí eu quero citar dois exemplos aqui para você. Depois você dá um Google. Eu queria trazer para você aqui a imagem e tal, mas o tablet descarregou. Enfim, não dá. Né? Mas faz uma pesquisa depois no Google com a Susannah Wesley. Susannah Wesley. Susannah Wesley é um primeiro exemplo que eu quero dar aqui para vocês nesse sentido. Porque a Susannah Wesley, ela é a mãe do John Wesley. Você já ouviu falar da Igreja Metodista? Né? A Igreja Metodista surge a partir do John Wesley. E a Susannah Wesley, a mãe dele, né, e de outros 9 irmãos, ou seja, ela teve 10 filhos. Né? Ela contribuiu assim de forma extraordinária para o avanço do cristianismo na Inglaterra. Né? E aí, qual foi o grande feito dela?
o grande feito dela, né, entre tantos outros, uma mulher de oração, de um testemunho incrível, né, é que ela criou filhos para a glória de Deus. E aí você pode falar assim nessa hora, Diego, só faltava essa, né? Reforçar aquele estereótipo da mulher como dona de casa, como mãe, não sei o quê. Não, gente, eu não estou fazendo isso. Até porque eu não dei o outro exemplo, eu falei que vou dar 2 exemplos. Né? O que eu estou lembrando é que tudo o que nós fazemos, é isso que a gente está falando aqui, sobre por que estamos aqui, pode servir para a glória de Deus. Ou melhor dizendo, qualquer coisa que a gente faça pode servir para a glória de Deus, desde que a gente faça diante de Deus, desde que a palavra de Deus apoie. A Susan Wesley foi uma mãe extraordinária, que contribuiu muito para o cristianismo, não apenas da Inglaterra, mas para o mundo inteiro até hoje. E o outro exemplo que me veio à memória foi agora, muito mais recente, né? Se eu não me engano, a Susan Wesley está no século XVIII, da Kamala Harris. A Kamala Harris, você sabe, é a vice-presidente dos Estados Unidos, a vice do Joe Biden. Né? A primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos, a primeira mulher negra vice-presidente dos Estados Unidos, a primeira mulher negra descendente de não-americanos, parece que o pai dela é jamaicano e a mãe dela é filipina, não me recordo agora, me perdoem se eu estou dando a referência errada, mas tem essa questão também que é muito importante naquele contexto norte-americano, né? É uma mulher que advogada, procuradora da Califórnia, né? E tem realizado coisas extraordinárias na sua luta pela justiça, ou seja, e ela é batista, né? Através do trabalho dela, através dos estudos dela, ela tem realizado. Ela não é perfeita, é óbvio, como a Susana não era perfeita, são exemplos para a gente se inspirar, né? Que através do nosso trabalho, e eu faço questão aqui, né, de citar 2 mulheres como exemplo. Poderia citar muitas outras e muitos outros homens, mas para reforçar esse argumento da gente aqui. A questão e a pergunta que a gente precisa fazer é: poxa, será que o que a gente está pensando em fazer ou desejando fazer honra a Deus? Honra a Deus? Né? Aí a gente vai chegar à nossa conclusão. Em terceiro lugar, né, vamos aí mais 5 minutos, a gente termina. Né? A gente vê no capítulo 1º e no capítulo 2º o Éden, que era, gente, não apenas um lugar, não é, perfeito, com as árvores e tudo mais, era o lugar de comunhão com Deus. Isso é muito importante. Jesus vai dizer lá em João capítulo 15, versículo 15, que ele nos chama de amigos. Só que essa comunhão foi quebrada pela queda. A queda a gente vai ver em Gênesis capítulo 2, versículo 9 e nos versículos 16 a 17. Esse é um tema muito importante, porque quando a gente fala de queda, a gente está falando da ruptura. Porque você deve se perguntar assim: Diego, por que tem tanto mal no mundo? Por que tem tanta maldade, tanta coisa errada? Por que as coisas são do jeito que são? Né? Por que o mundo não é bom, não é perfeito? E a resposta principal, né, tem muitas respostas secundárias, mas a resposta bíblica principal para estas perguntas é o pecado, é a queda. É o fato de Adão e Eva não terem respeitado os limites que Deus impôs. Porque o que o texto fala ali de comer do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, então, não é capricho de Deus. Não é assim, vou criar aqui um negócio para poder fazer difícil a vida do Adão e da Eva. Não. A ideia ali é de limites e de confiança. Isso é muito importante, gente. Porque, veja, os nossos pais, as pessoas que nos criam, que cuidam de nós, elas impõem limites para a gente exatamente porque elas querem o melhor para nós. E eu acho essa analogia perfeita. Porque da mesma forma, Deus impõe limites para mim e para você, né? E impôs limites no passado para o Adão e para a Eva, porque ele sabia o que é melhor para eles. Né? E o problema é que Adão e Eva, eles não confiaram em Deus. Eles não confiaram em Deus. E aí, gente, foi ladeira abaixo. Foi ladeira abaixo. Os dois preferiram primeiro, a gente vê isso no início do capítulo 3, ouvir a serpente. E depois de ouvir a serpente, eles ouviram o próprio coração. Olha lá Gênesis capítulo 3, versículo 6. A árvore era boa, agradável aos olhos,
não é desejável para dar entendimento. Ou seja, eles não confiaram em Deus e na palavra de Deus. Eles confiaram primeiro na serpente, em segundo lugar no julgamento deles. Mas, gente, a gente já falou muito sobre isso. O nosso julgamento, às vezes ele pode falhar. Às vezes ele pode falhar. E o resultado dessa desobediência foi a queda, o pecado que nos afastou de Deus, que nos afasta uns dos outros. Olha quanta briga, quanta discussão, quanto problema nós temos. Essa é uma história importante do texto do Gênesis, mas graças a Deus que não acaba aqui e a gente vai terminar. Né? Porque a gente vê em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o primeiro evangelho, a primeira boa nova, a promessa de Deus de que do descendente da mulher, apesar do pecado, Deus faria nascer uma semente, não é? Um filho, não é? Ao longo da história, não é? Da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é uma alusão à pessoa de Jesus Cristo e à sua obra salvadora, não é? Jesus Cristo, descendente da mulher, não é? Encarnado, ser humano, não é? Ele nasce, ele vive uma vida obediente, ele morre na cruz, ele ressuscita e aí providencia para a gente a salvação, a redenção. Ou seja, gente, né, como é que a gente veio parar aqui? A gente viu, né, através da criação. Por que que nós estamos aqui? Para dar glória a Deus, não é? Com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. O Éden é o lugar criado por Deus não apenas para dar alimento para Adão e Eva, mas era o lugar da comunhão de Adão e Eva com Deus. E aí nessa história a gente vê a queda, essa ruptura do relacionamento entre o ser humano e Deus. Mas Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, providencia para nós o caminho de volta, o caminho da salvação, o caminho da redenção. Gente, nós não estamos sozinhos. Deus continua conosco na pessoa de Jesus. A gente vai parar aqui, vai fazer a nossa oração. Na semana que vem a gente volta, ainda com o Gênesis. Beleza? Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por não nos deixar só. Não apenas isso, Pai, mas obrigado por deixar para a gente a Tua palavra, o Teu testemunho da Tua verdade, do Teu plano de salvação para cada um de nós. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, mas nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. Ajuda-nos, Pai, a glorificarmos o Teu nome na nossa história e encontrarmos, Deus, sentido para a nossa vida no Senhor. É a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém? Beijo para você, Deus te abençoe. Semana que vem estamos juntos novamente.